Graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Obrigado ao presbítero Paulo pela me trazer ao púlpito aqui nessa noite. Muito bem, ele falou que o nosso xará não está aqui. Espero falar da palavra de Deus, não da qualidade que ele fala aos irmãos, mas que Deus colocou no meu coração. Eu quero que você, enquanto eu falo as primeiras palavras aqui, quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 10, nós leremos do verso 35 ao verso de número 45. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, nós leremos do verso 35 ao verso de número 45. Nós trataremos desse tema hoje chamado Lógica do Reino. Agradecer mais uma vez o presbítero Paulo, o pastor André, meu xará. Estou aqui com a minha esposa Lene, minha filha Luísa, que vieram conhecer essa casa de oração, essa igreja abençoada, como eu já falei outras vezes, fez parte da minha primeira infância. Muito carinho, muito respeito, muita reverência à palavra do Senhor. E eu peço que você, por favor, fique de pé, para que nós leiamos o texto do Evangelho da Sagrada Escritura. Eu lerei na minha versão Nova Almeida atualizada, mas vocês podem ler na sua versão também. Diz assim a palavra do Senhor. Verso 35. Então se aproximou dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou: O que querem que eu lhes faça? Eles responderam: Permite-nos que, na sua glória, nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ó Deus, obrigado pelo culto em que nós prestamos. Pedimos ao Senhor neste momento que o Senhor fale aos nossos corações através da tua poderosa palavra, Deus. Que eu diminua e que o Senhor cresça. E que saiamos daqui edificados, exortados, aprendidos e entendidos mais de ti, Senhor Jesus. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos? A palavra é um pouco polêmica. A ideia do reino de Deus, do reino de Jesus. Qual é a lógica? Eu gostaria de trabalhar com vocês essa lógica nesta noite. E ao falar dessa lógica, eu preciso contextualizar com vocês e lembrar a vocês o período em que esses homens estão passando no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 10. Primeiro, eles estão a caminho para Jerusalém. E Jerusalém, vocês sabem muito bem, onde o nosso Senhor Jesus será entregue para ser morto, crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Vocês sabem também que nessa caminhada e nesse contexto, o povo de Deus é considerado cativo, é considerado um povo que está subserviente, é servo do Império Romano.
como grande parte do mundo. E há uma promessa de um Messias, há uma promessa do Cristo, há uma promessa de um guerreiro, de um libertador que tirará o povo das garras do Império Romano. O povo judeu, o povo da antiga aliança, pensava e imaginava, através das sagradas escrituras do Antigo Testamento, que viria esse rei, esse libertador, e o reino dele colocaria o mundo em condições de liberdade total ao seu povo. Esse é o pano de fundo sobre esse texto e sobre o que Jesus está vivendo no seu ministério. É muito comum, na época de Jesus, que se levantassem homens dizendo: eu sou o Messias. Era muito comum. E era muito comum também que o Sinédrio, através dos fariseus, começassem uma investigação, começassem a acompanhar Jesus ou outros supostos Messias, no intuito de saber se de fato eles seriam ou não Messias, segundo a Sagrada Escritura. Mas chega um momento em que Jesus escolhe os seus discípulos, os 12 discípulos, e aos poucos vai se revelando como Messias. E muitos são chamados a seguir a Jesus, mas muitos vêm com entendimento errado de quem era Jesus, ou qual era o seu reino, qual era o seu propósito aqui na terra, qual era a razão de Jesus estar aqui. E nesse grupo dos 12 discípulos, vocês verão seguidores que eram fariseus, seguidores que eram saduceus, seguidores que eram zelotes, e todos eles compunham uma denominação religiosa dentro do judaísmo e compunham a ideia de que o Messias libertaria, de fato, do jugo do Império Romano. Mas no capítulo 10, e Marcos é um resumo do Evangelho, um Evangelho bem reduzido, a sua mensagem é bem reduzida, bem dinâmica. Nós veremos aí, por exemplo, no mesmo capítulo, tratando sobre divórcio, sobre a relação das crianças e o reino de Deus, sobre um jovem rico, sobre Pedro e a abnegação da vida, sobre o prenúncio da sua morte e o pedido da cadeira, e o pedido de condições políticas. Se você acompanhar comigo na sua Bíblia, você verá no verso 15. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e lhes disse: deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. A lógica do reino. Verso 21, no mesmo texto. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você, jovem rico. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me, faça parte do meu reino. Versículo 29, Jesus respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho. Verso 33, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem, Jesus, será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-los à morte e entregá-los aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias, ressuscitará. É interessante, é muito interessante nesse texto, que nós passamos por ele, que depois disso tudo, Tiago e João vão pedir assento especial no ministério de Jesus. Isso para mim já, se a pregação terminasse aqui agora, e se eu parasse de pregar, a mensagem seria essa. O que esses homens estão seguindo Jesus? Por que eles estão seguindo a Jesus? Será que até agora eles não entenderam a lógica do reino, depois dessas falas que em sequência ouviram de Jesus? Mas nós vamos trabalhar. Nesta noite eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. E nós vamos começar o texto do versículo 37 entendendo por que dessa dinâmica, por que desse pedido de Tiago e de João. Lembrando a vocês que Tiago e João e os discípulos tinham em mente essa visão de um reino terreno, de um reinado, da volta de um rei poderoso e de um estado, de uma nação humana, temporal e independente. Nós podemos acompanhar de novo comigo, acompanhe comigo o verso 37, que ele faz um pedido legítimo. Verso 37. Responderam-lhe: permite-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e o outro à sua esquerda. É interessante, é muito interessante, que uma coisa eles já sabem, que Jesus passará por Jerusalém,
e o seu ministério terreno, ou o seu ministério, está chegando ao fim. Essa é a primeira condição. E aí eles veem que está chegando o tempo do fim e começam a pedir posições dentro do reino de Jesus. Eles começam a pensar assim, será que vai dar tempo de a gente falar para Jesus sobre as nossas condições, sobre os nossos termos? Será que vai dar tempo de nós conversarmos com Jesus e falarmos dos nossos interesses, das nossas razões de estarmos aqui nesse ministério, nessa caminhada? Muitos abandonaram as suas famílias, abandonaram os seus empregos. Será que a gente pode pedir um local especial para Jesus? E a ilustração que me faz lembrar que nesse ano nós estamos de novo, como de 2 em 2 anos, em campanha política. E começa a chegar a hora de pedir algumas coisas. E começa a chegar a hora em que pessoas nos procurarão e nós conversaremos sobre política. Até aí tudo bem? Até aí tudo saudável. Mas tem gente, como eu coloquei aqui, que se vende, infelizmente, por um saco de cimento ou por qualquer outra coisa em troca de votos. Esses dois, Tiago e João, estão ali pedindo a Jesus, talvez entendendo no seu coração que eles fossem os mais capacitados politicamente, talvez entendendo no seu coração que eles fossem os mais preparados teologicamente, politicamente, institucionalmente, e já começam a fazer aquela política, aquele jogo de interesses, sabe? Aquela coisa meio estranha. Mas eles estão andando com Jesus, eles estão vendo o propósito que Jesus está naquela terra, e eles estão pedindo algo absurdo, estranho. Eles viram Jesus, como está em Mateus 23, falando sobre os fariseus, que tinham essa visão também, uma visão política, uma visão de se apresentar como superior aos outros, uma visão de se mostrar melhor que os outros o tempo todo. E você vai acompanhar no Mateus 23, verso 6, que eles dizem que eles gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Verso 7, das saudações nas praças e de serem chamados de mestres. Primeiro lugar nos banquetes das primeiras sinagogas e de serem chamados de mestre. Que lógica de reino esses homens estão seguindo? Que invenção, que passa na cabeça dessas pessoas, desses dois pelo menos, de acharem que serão tratados como os fariseus eram tratados, que serão chamados e considerados ilustres no meio da multidão. Mas o verso 8 diz assim: mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. O verso 11 diz assim: mas o maior entre vocês será o servo de vocês. O texto de Mateus, análogo a esse texto de Marcos, sugere que Tiago e João têm certo grau de parentesco com Jesus. Talvez seria uma outra indicação dos dois. Olha, Jesus, nós somos primos. E família é tudo, é base de tudo. E talvez no seu reino, Jesus, se você conseguir uma vaguinha para os seus parentes, fica mais fácil. Vocês já devem ter ouvido falar isso por aí, afora. Mas no reino de Jesus, na lógica do reino de Jesus, nepotismo não entra. Para você entrar e fazer parte do reino de Jesus, você não adianta dizer que é filho de pastor, como eu sou. Não adianta você dizer que é neto de pastor. Não adianta dizer que você tem um primo que frequenta a igreja. No reino de Jesus, você tem que dizer não ao pecado, se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados, receber a Jesus, mudar de vida e servir a Jesus no seu coração. O reino de Deus, o reino de Jesus, não é sobre cargos ou posição, e sim sobre o serviço. Tem a ver com um serviço de servir a Jesus. E não há mérito, é a graça de Jesus, nós não merecemos. Ele nos chama de forma irresistível, de forma especial, e nós respondemos depois a essa graça, a esse amor, servindo a Ele, como resposta, como gratidão ao que o Senhor Jesus fez por nós. Então, essa ideia de achar que teremos uma posição especial entre outros irmãos nesse reino de Jesus, ou que nós ganharemos alguma posição por ser parente de Jesus ou parente de alguém, está
completamente errado de acordo com o texto. Não é a lógica do reino de Jesus. Mas você pode acompanhar comigo o verso 38, que diz assim o verso 38. Mas Jesus lhes disse: não sabei o que pedis. Ou seja, Jesus já cortou esse pedido deles. E nós, infelizmente, pedimos muitas coisas que não sabemos as consequências. Pedimos mal. Em tudo que nós pedimos a Deus, grande maioria, pedimos mal. Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com o que eu sou batizado? Jesus pergunta se eles aguentam passar pelo processo. Jesus pergunta se eles aguentam passar pelo processo. E aí, pesquisando na internet, nós vivemos uma sociedade, que eu já disse outras vezes aqui, tão mimada, com tantas facilidades. Às vezes a gente fica até pensando assim, na época dos meus pais, na época dos meus avós, a gente ouve algumas histórias, a gente acha até um pouco absurdo. A gente até que nosso avô, nossa avó, nosso pai, nossa mãe está aumentando a história para dar um pouco mais de dificuldade, mas de fato era assim antigamente. Mas hoje a sociedade, os pais, que nós veremos mais à frente, muitas das vezes estão delegando às escolas o ensino, a criação dos seus filhos ou a terceiros. Eu estava vendo na internet que existem agora cursos motivacionais, cursos de todos os tipos. E um desses cursos oferecem ao jovem, ao adolescente, ao jovem que já está chegando ali na fase adulta, curso preparatório para viver a carreira militar. Mas não é um preparatório para passar num vestibular, para passar num concurso público militar. O curso é pegar esses jovens durante um período de tempo e passar pelas rotinas de um quartel, em que não tenham acesso à internet, que estejam longe dos pais, e que passem por dificuldades, passem por treinamentos, e nesses cursos preparatórios, a base é ensinar adolescentes a aprender a dizer não ou a ouvir uma repreensão. Coisa que eles já deveriam trazer de casa. Algo que, como filhos, já deveriam ouvir um não e aprender a ouvir um não. Aprender a ouvir uma repreensão, aprender sobre disciplina, aprender sobre horários. É interessante, é muito interessante que precisa de um curso para ensinar as pessoas a viverem a vida cotidiana. Existem hoje jovens e adolescentes que precisam aprender a cumprir regras. Que exista curso para o jovem, para o adolescente entender que o mundo não gira em torno dele. Isso, em parte, é culpa de nós e passa até pela Igreja do Senhor Jesus, que, infelizmente, quer fazer um culto egocêntrico, um culto antropocêntrico, em que coloca o homem no centro das atenções e esquece do cristocêntrico, que é Jesus. E isso a gente vai mal acostumando a nossa vida cristã. Pessoas que não aceitam ouvir um não como respostas. Pessoas cristãs que não aceitam uma disciplina. Pessoas cristãs que não aceitam uma repreensão. Vivemos nessas condições em grande parte das nossas vidas. É interessante que o batismo de Jesus, quando ele fala aqui, não tem a ver com o batismo que nós praticamos na igreja, não diretamente. A ideia que me passa sobre o batismo de Jesus aqui é chamado de batismo de fogo. E não é o batismo de fogo que vocês estão pensando, não, meus irmãos. O batismo de fogo é uma expressão usada primeiramente na França, em que fala sobre os soldados, sobre os militares que têm a experiência de passar uma guerra, a experiência de passar por um combate real. Esse é o batismo de fogo. E quando Jesus fala para aqueles dois discípulos, vocês estão preparados para passar o que eu passarei daqui a alguns instantes? Vocês se consideram capazes, aptos para sofrerem o que eu vou sofrer daqui a alguns dias, naquele contexto? E esse é o batismo de fogo que Jesus fala, ou esse batismo que ele diz que irá passar dali para frente. Nós queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos o Deus das bênçãos. Queremos facilidades, mas não queremos passar o que um cristão passa durante
a sua vida. E aqui fica uma pergunta: será que aguentaríamos passar o que Jesus passou? É óbvio que não. O que o nosso Senhor Jesus passou é óbvio que não. Nós teríamos dificuldade, muitas das vezes, de morrer até pelos nossos parentes, quiçá pela humanidade, quiçá pelos eleitos, por causa do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso coração. Então nós precisamos deixar os mimos do falso evangelho e seguir a Jesus. Deixar os mimos do falso evangelho, daquele evangelho considerado palatável, aquele evangelho agradável, aquele evangelho que é vendido a preço de banana, aquele evangelho em que, se você se torna cristão, você tem que ter uma vida melhor do ponto de vista financeiro, do ponto de vista social, de todos os aspectos da vida, porque Jesus morreu na cruz para te dar uma vida plena, uma vida alheia ao sofrimento, uma vida saudável, imune às doenças. É como se você recebesse a Jesus e se tornasse um cristão vacinado. E aqui eu indico a vocês uma leitura muito interessante que faz o diagnóstico sobre o evangelho que vivemos nos anos 80, 90 e 2000, e nós estamos lutando para que esse evangelho seja repensado, essa mensagem seja repensada, que é Super Crentes, um livro de Paulo Romeiro, que ele faz esse diagnóstico desses super crentes, crentes que são imunes a tudo, crentes que são superpoderosos, não aceitam não como resposta, não aceitam o sofrimento, não aceitam as lutas da vida. E nós falaremos aí para frente, como está aqui no verso 39, Jesus respondendo a esses homens sobre a lógica do reino. Eles responderam: podemos. Interessante, né? Que arrogância desses dois. Que vaidade, que orgulho desses dois. Nós podemos passar o que o Senhor vai passar. Nós podemos. Se sentem altamente capazes, competentes a passar o que Jesus passará à frente. Tornou-lhes Jesus dizer: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Vocês têm condição de passar? E nós vemos algumas lutas de alguns cristãos. E eu trago um exemplo aqui de um homem chamado Adoniran Judson. Adoniran Judson, no século XIX, foi criado lá cristão, de origem congregacional. No período que esteve na faculdade, ou um pouquinho antes, se tornou ateu, parou de crer em Deus completamente. Mas ao ouvir um relato de um ateu que faleceu, o Espírito Santo trabalhou no coração dele, e ele foi transformado pelo poder do Evangelho, e ele sentiu o desejo no coração de se tornar missionário num lugar chamado Birmânia, hoje conhecido como Mianmar. Fica na região da Ásia. Então, ele organiza uma associação missionária nos Estados Unidos, vai para a Índia primeiramente e depois passa para esse lugar. Ele esteve durante 30 anos pregando o Evangelho nessa região e traduzindo a Bíblia primeiro do Novo Testamento e depois do Antigo Testamento. Esse homem, ao chegar na Birmânia, aquele governo entende que ele é um espião e o coloca preso durante 2 anos, numa cela horrível, numa condição horrível, mas mesmo assim, 2 anos preso, ele continua fazendo o trabalho de tradução da Bíblia Sagrada. Vocês devem se lembrar de um outro personagem bíblico que passou alguns anos preso, em que escreveu várias cartas para várias igrejas. Esse nome é o apóstolo Paulo. Ele sofre algo semelhante ao que o apóstolo Paulo sofreu. Mas ele não deixou de perseverar no trabalho da evangelização. Não deixou de perseverar. É interessante que, depois de 2, 3 anos na Birmânia, 2 de seus filhos morreram e a sua esposa faleceu também. Esse homem tinha todos os motivos legítimos, todos os motivos, toda a explicação plausível para dizer: Senhor, eu não aguento, eu vou voltar para o meu país. Ele tinha todos os motivos para desistir da obra missionária. E o mais interessante, em 6 anos pregando o Evangelho na Birmânia, só teve uma pessoa convertida ao Senhor Jesus.
Ele chegou ao primeiro convertido depois de 6 anos. E uma outra característica de muitas igrejas aí afora é a ideia do pragmatismo. Vamos fazer com que a igreja cresça de forma atabalhoada, de qualquer jeito, porque nós precisamos de números. O pastor Hernandes Dias Lopes fala da numerolatria. Se coloca um altar na igreja sobre números de pessoas, e muitas delas, grande maioria talvez, não convertidas, mas adeptas a um falso evangelho. Mas, de um ponto de vista de muitos pastores, esse missionário nos seus 6 primeiros anos seria considerado um fracasso. Missionário fracassado. Ficou lá 6 anos pregando o evangelho e só uma alma. Mas ele tem uma frase que é muito interessante. E ele diz assim: eu não deixarei a Birmânia até a mensagem da cruz ser plantada aqui para sempre. Eu não deixarei a Birmânia até a mensagem da cruz ser plantada aqui para sempre. A Aliança Batista Mundial, ele era congregacional, depois se tornou batista. Tem um dado, uma estatística sobre essa região, esse país, hoje chamado de Mianmar, não mais Birmânia, que diz ter 1.700.000 batistas e 5.800 congregações. Simplesmente porque esse homem não desistiu, permaneceu firme, lutou até o fim. E Jesus perguntou para aqueles homens que estavam lá ao lado dele: vocês estão dispostos a passar pelo processo? Vocês estão dispostos a passar pelo batismo de fogo, o teste que eu passarei? Vocês estão dispostos a renunciar, como ele diz até no capítulo 10, pai, mãe, filhos e filhas, por amor ao evangelho? Como era o caso de milhares de histórias de homens e mulheres de Deus que tiveram que abandonar as suas famílias depois que entenderam a mensagem do evangelho e começaram a seguir a Jesus? Será que nós estamos dispostos a renunciar a algumas práticas para seguir a Jesus? Será que nós estamos dispostos a passar pelo processo? Eu me lembro de um pastor dos anos 90, de origem japonesa, em que ele foi retirado de casa porque recebeu a Jesus, se tornou um pregador do evangelho. Alguns vão dizer que quando o judeu se converte ao cristianismo, se coloca uma nota de jornal dizendo que aquela pessoa faleceu para a família. Será que nós estamos dispostos a seguir a Jesus e assumir todo o combo, a palavra que está na moda, todo o combo do evangelho, os prós e os contra, as partes boas e as partes ruins do evangelho, do seguir a Jesus? Reflita nesta noite sobre isso. Mas é interessante que essa fala desses 2 discípulos gera discussão, porque não eram somente os 2 que estavam querendo alguma coisa. Nós olhamos para esses 2 discípulos e estamos julgando, trazendo juízo desses 2 discípulos o tempo todo. Mas os outros 10 queriam também alguma coisa. Queriam alguma coisa. Ouvindo isto, verso 41. Indignaram-se os 10 contra Tiago e João. É a rede social hoje dando voz a todos. E nesse lugar da rede social hoje, todo mundo tem lugar de fala, todo mundo fala o que pensa, e isso é bom. Eu entendo que isso é bom para a liberdade de expressão. Mas quando 2 aqui, naquele contexto, começaram a falar, começou a gerar problema. É interessante para os mais jovens hoje, que para muitos, não sei se vocês já repararam nisso, foi um professor meu que falou sobre até a sua filha, na época de seminário. Ele disse que a sua filha, com 18 anos, ele pastor de uma igreja lá no Rio, em acordo com as famílias, autorizou a sua filha a namorar com um menino da igreja. E até aí tudo bem. E eles foram uma noite no shopping, passearam no shopping, andaram, conversaram, comeram uma pizza. E aí o pai resolveu perguntar para a filha assim: olha, vocês já estão namorando? E a filha: não, nós não estamos namorando ainda não, pai. Nós só vamos namorar depois que nós postarmos na rede social. Eu achei isso interessante, que para nós só vale quando se é postado. E uma outra característica da rede social é: estamos vivendo numa era em que todos devem aparecer. E não diferentemente na igreja do Senhor Jesus. Tem muita gente que procura igreja local, para ser um trampolim, podemos assim dizer, para cantar uma equipe de louvor, para pregar
de uma forma mais abrangente, para ser relevante e se mostrar presente para a sociedade. Às vezes nós olhamos e nós percebemos nesse texto os 2 discípulos, mas quem sabe os outros 10 estavam interessados em aparecer também. Os outros 10 estavam já vislumbrando uma cadeira política, uma cadeira institucional dentro do reino de Jesus, já se achando merecedores. Uns já andavam há 3 anos com Jesus, outros andavam há menos tempo, esquecendo-se de qual é a lógica do reino de Deus. É interessante, ninguém quer ouvir no reino, quer mandar. Ninguém quer aprender, só quer ensinar. E eu gostaria de chegar à conclusão para nós entendermos qual é, então, a lógica do reino de Deus. O verso 42 segue dizendo: Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que são considerados governadores dos povos, têm-nos sobre seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridades. Jesus começa dizendo o seguinte: olha, eu acho que vocês estão confundindo um pouco a questão aqui do reino. Vocês estão entendendo errado essa mensagem aí. Vocês estão com aquela visão que vocês aprenderam desde a sua infância, enquanto judeus, de que esse Messias terá um reino que destruirá o Império Romano. Mas Jesus já começa dizendo assim: olha, esses impérios passam. Vocês já viram no passado que os impérios passaram. Vocês verão mais à frente, ou saberão mais à frente, que o Império Romano ruiu, entrou em declínio. Os impérios são temporais. As autoridades desse mundo são temporais, mesmo que instituídas por Deus, mas são temporais. E o reino de Deus é muito superior a isso. Nós vemos a igreja perseguindo ao longo de todos os 2000 anos de história. Os impérios passaram, os reinados passaram, os governos passaram, mas a igreja se manteve de pé. Nós não precisamos do Estado para existir. Nós respeitamos o Estado, seja qual Estado for. Mas o reino de Jesus não tem a ver com política de Estado. Tem a ver com a mensagem do Evangelho. O verso 43 fala de quem quer ser servido, que sirva. Então a lógica do reino de Jesus é essa, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Ou seja, se você quer participar do reino de Deus, você tem que estar disposto a servir ao reino de Deus. Dentro da igreja do Senhor Jesus, e até lá fora as outras instituições políticas, sociais, tentam acompanhar esse fenômeno do cristianismo, mas não conseguem. Não há maior nem menor. Não há mais importante ou menos importante. Existem algumas histórias, por exemplo, de você chegar no estacionamento de uma igreja, eu já vi um pastor falando isso na internet, em que um irmão o recebeu, orientou sobre o local do estacionamento, o tratou de forma especial, nobre, com muito coração, com muita alegria, com muito empenho. E depois o pastor, ao entrar na igreja e se encontrar com outro pastor, elogiou. Olha, aquele irmão que está lá na recepção do estacionamento, está de parabéns. Que receptividade, que bênção. Ele disse, olha, ele é o juiz da cidade. Ele é o juiz da cidade. Ele é juiz lá para fora. Aqui para dentro é mais um servo do Senhor Jesus. Ele não é melhor ou maior do que ninguém. Nós podemos ver em outros aspectos da história da igreja, homens e mulheres que serviram a Deus de coração, com integridade, sem esperar algo humano em troca. No reino de Deus, na lógica do reino de Deus, o maior é o que serve. Mas também nós podemos concluir que um Deus que nos mostrou o amor não é compatível com egoísmo e individualidade. Verso 45.
Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós vivemos uma era de tanta individualidade, uma era de tanto egoísmo, que nós não conseguimos pensar nem um pouquinho no nosso próximo. Uns até tentam argumentar assim, nós devemos ajudar os domésticos da fé, mas às vezes nem isso nós paramos para ajudar. É interessante que a nossa sociedade está tão individualista, tão egoísta, que está gerando adolescentes fracos e crianças com essa síndrome que eu vou falar para vocês rapidamente, chamada Síndrome do Imperador. Não sei quem já ouviu falar sobre essa síndrome. Descreve crianças e adolescentes que agem como pequenos ditadores em casa, apresentando comportamentos agressivos, desrespeitosos e baixa tolerância à frustração. Baixa tolerância à frustração. Crianças mimadas. Isso aí já não é um distúrbio psicológico, mas é um distúrbio comportamental de pais e mães que não se impõem como autoridade de pai e mãe dentro de casa. E aqui vai uma diferença muito grande entre império e reino. Há uma diferença nessa expressão. Parece semelhante, mas é diferente. O rei governa o seu próprio povo. O imperador governa o seu povo e os outros conquistados. O imperador, inclusive, alguns vão dizer que muitos dos imperadores, aqueles homens que tinham o seu reino, mas que queriam conquistar o resto do mundo, tinham essa dificuldade de paternidade, um problema sério de relacionamento, e ele não se sente satisfeito, ele quer conquistar os outros povos. Mas o rei governa o seu próprio povo. O Senhor Jesus governa a sua igreja. Ele é o líder da nossa igreja. Ele governa o seu próprio povo. E as pessoas que são salvas pela graça irresistível do Senhor Jesus, que entram no corpo de Cristo na igreja, depois respondem a esse chamado eficaz de Deus, mas por amor, não por imposição humana, não por armas colocadas no seu pescoço. Esse é o reino de Deus. São chamadas eficazmente para servir ao reino de Deus. Mas, em alguns casos, a igreja do Senhor Jesus confunde esse reino com o império e quer conquistar todo mundo à base da espada e quer fazer um grande império para dizer que é melhor do que os outros. Mas não é assim na lógica do reino de Deus. Nós aqui estamos na condição de embaixadores, não imperadores. Nós somos embaixadores por Cristo, como diz o apóstolo Paulo, não imperadores. Certa vez, seminaristas do grande pregador Charles Spurgeon chegaram até ele e disseram: olha, nós recebemos um convite para tornarmos embaixadores do Império Britânico fora, naturalmente, desse país. Charles Spurgeon pensou e disse para eles: por que vocês querem ser rebaixados de posto? Eles não entenderam nada. Rebaixados? Como assim? Por que vocês querem ser embaixadores de um reino temporal, que é o Império Britânico, sendo que vocês servem a um reino atemporal, que é o reino de Jesus? Por que vocês querem serem rebaixados a esse ponto? Então, na lógica do reino, nós somos embaixadores ou imperadores? Nós servimos a Cristo pelo serviço, pelo amor, ou porque queremos algum cargo, alguma facilidade? Essa é a reflexão que nós devemos trazer nesta noite, e que você saia com seu coração aberto a essa mensagem. Entender sobre o serviço do reino, entender sobre as lutas do cristão, entender que a lógica do reino tem a ver com o serviço, com a abnegação, e não pelas suas vontades. E eu quero que você fique de pé comigo, por favor, e nós vamos orar nessa noite, pedindo ao Senhor que nos dê esse desejo de servir mais ao reino dele, não olhando nem para a direita nem para a esquerda, não olhando para cargos ou funções, olhando para o serviço ao Senhor Jesus Cristo. Pai, obrigado a Deus, porque o reino do Senhor é eterno, o reino do Senhor não tem fim. Obrigado a Deus que, por mais difícil que seja, viver neste mundo, em diversas condições, em diversos lugares, em diversos povos, mas enquanto cristãos, nós somos embaixadores do Teu reino, Pai. Que nessa noite nós saiamos daqui com essa palavra, entendidos, ó Deus, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que governa para sempre, que governa sobre todo o universo, ó Deus.
Nós lembramos, ó Deus, daquela palavra que está em Isaías 6, no ano que o Senhor, no ano do rei Uzias, o Senhor estava assentado no alto e sublime trono, Deus. Independentemente do rei Uzias ou de qualquer outro rei, o Senhor continua assentado num alto e sublime trono, Deus. Nós saímos daqui com o coração gratos por essa preciosa mensagem de salvação. Que nós saímos daqui, ó Deus, confortados e consolados, sabendo que nós servimos a um Rei todo-poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ó Pai, nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Presbítero Paulo, por favor.